Glória a Deus. Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Graças a Deus. Não tem como não estar, né? Uma alegria estar mais uma noite na casa do Senhor para adorá-lo e servi-lo com alegria. Hoje nós vamos falar sobre o poderoso nome de Jesus. O assunto ele é muito importante, porque quando nós falamos de comissão ou de ide, nós precisamos falar desse nome, porque afinal de contas Jesus ele garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Glória a Deus. O nome de Jesus é o nome que ele garantiu, que por ele sinais acompanhariam a mensagem. O texto que se encerra o Evangelho de Marcos fala que Deus cooperava com eles. Na medida em que eles pregavam o Evangelho, os sinais que Jesus havia prometido no verso 17 e no verso 18, o texto diz que estes sinais seguiam aqueles discípulos. Então Jesus ele estava dizendo que o nome dele, através desse nome, todos aqueles sinais seriam realizados. O nome de Jesus ele não é simplesmente uma fórmula, ele não é só uma expressão, mas o nome de Jesus expressa, representa a sua própria pessoa. O nome de Jesus representa a sua autoridade, seu poder. Então, quando Jesus disse que através do seu nome sinais aconteceriam, ele estava dizendo que na sua própria autoridade, no seu próprio poder, todas estas coisas seriam possíveis. O ide do Senhor só é possível se nós o fizermos acompanhado da autoridade do nome do Senhor. Tudo que nós fazemos em nome do Senhor. O apóstolo Paulo fala, quer por palavras, quer por ações, faça tudo em nome do Senhor. É neste nome que pregamos, é neste nome que cumprimos a missão. E é neste nome que nós nos reunimos, não só hoje, mas nos reuniremos até a volta dele nas nuvens. É pelo nome de Jesus. O nome, no contexto bíblico, ele carrega uma identificação. O nome, no contexto bíblico, ele carrega o caráter e a autoridade
sobre a pessoa. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos diversos nomes com significados expressivos e proféticos, que mostravam exatamente a identidade de quem carregava. Como não se lembrar de Abrão? A palavra Abrão significa pai exaltado, pai das alturas. Aí vem Deus e diz o seguinte: eu vou tirar você desse lugar, vou te levar a outro lugar e vou te dar uma nação incontável, filhos como a areia da praia. Então, já que eu estou te prometendo toda essa multidão de filhos, então você não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, o que significa pai de multidões. Então Deus, pensando no caráter profético do nome, então ele altera, acrescentando um A, acrescentando uma expressão no nome de Abrão. Isso significa que Deus leva em conta a identidade e o caráter que o nome carrega. Como não falar de Jacó, um dos nomes mais emblemáticos da Bíblia? Jacó, ele é tido por muitas pessoas como aquele que engana, o suplantador. A raiz do seu nome significa aquele que agarra, só que tem uma conotação pejorativa, porque alguém que agarra no calcanhar é alguém que quer puxar o outro para trás, é alguém que quer suplantar algo. E Jacó, ele ficou conhecido por causa das suas más ações com o seu irmão Esaú. Então aquele nome Jacó, ele carregava uma expressividade negativa. Então, quando Jacó se encontra com Deus no Val de Jaboque e luta com ele toda a noite, naquele momento Deus decide mudar o nome de Jacó. A partir de hoje você será chamado de Israel, porque como um príncipe lutastes com Deus e vencestes. A palavra Israel significa príncipe de Deus, lutador, vencedor. Então você já não se chamarás mais Jacó. Eu estou mudando a sua identidade. Eu estou mudando o seu caráter. Nome é identidade, nome é caráter. E por último, eu cito mais uma referência, o nome de Oséias. A palavra Oséias significa salvação. E Moisés decidiu mudar o nome do seu cooperador, mudar o nome do seu servo, que era chamado Oséias, salvação, para Josué, que significa o Senhor é salvação. E isso é muito significativo, por quê? Porque aquele que substituiria Moisés não era a salvação. Aquele que substituiria Moisés carregaria o nome do Senhor, que é a salvação. A salvação não é Oséias, a salvação é o Senhor. E por isso Josué ficou muito melhor na expressão, porque Josué carregava em seu caráter e sua expressividade. Inclusive, o nome Josué tem a mesma raiz hebraica do nome Jesus. O hebraico Josué significa Yeshua. O hebraico Yeshua significa no original, agora transliterado para o grego, Jesus, Jesus. Então, o nome Jesus, onde está em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo aparece para José e diz para ele: e dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E Jesus, ou no hebraico Yeshua, que significa o Senhor é salvação. A mesma expressão do nome Josué. Então, Deus está dizendo para Maria, Deus está dizendo para José, os pais
terrenos de Jesus, vai nascer aquele que é a salvação. O nome de Jesus também carregava seu caráter. O nome de Jesus também carregava sua missão. E o texto ainda complementa: ele será chamado de Jesus, por quê? Veja, ele dá explicação do nome: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para que Jesus veio ao mundo? Para salvar o homem dos seus pecados. E foi exatamente por isso que ele levou o nome Jesus. Jesus é salvação, até no seu próprio nome. É por isso que esse nome tem todo o poder. Olha só o que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo relata: por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus exalta Jesus soberanamente, porque ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi para aquela cruz, não víamos beleza nenhuma nele, ele entrega sua vida, e ele a toma de volta, agora ressuscita, e quando ele é assunto aos céus, ele é exaltado ao seu trono de glória, assenta-se à destra do Pai, e o nome dele, o nome Jesus, agora é elevado à mais alta posição. Agora não é só um nome de uma pessoa, agora não é só um nome comum, esse nome recebe todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Céus, porque os anjos o respeitam e o reverenciam. Terra, porque a igreja respeita, a igreja reverencia. Debaixo da terra, porque até o diabo reverencia o poder desse nome. Fala o nome de Jesus aos ouvidos de um endemoniado para você ver. Fala o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem todo o poder. E é esse poder que eu quero trazer aqui hoje. Esse nome, Jesus, é poderoso, e ele carrega muitas coisas preciosas, muitas coisas preciosas. Eu queria compartilhar com vocês alguns aspectos que esse nome carrega. A primeira e a mais importante que esse nome carrega é salvação. Veja o que está escrito em Atos 4:12. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome debaixo desses céus na terra pelo qual podemos ser salvos. Só o nome de Jesus salva. Não tem Maria, não tem Antônio, não tem José, não tem Raimundo, não tem ninguém que salve, só o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que que nós seremos salvos se invocar o nome dele?
porque não há além do nome dele pelo qual podemos ser salvos. Deus o exaltou e deu um nome poderoso para salvar. Todos que invocam o nome dele, esse nome poderoso, ele passa a operar e atuar e salvar o homem perdido. É no nome de Jesus que nós somos salvos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é o Salvador e nós devemos clamar esse nome se quisermos ser salvos. Segundo, esse nome que salva também é o nome que acrescenta, que desperta, que gera a fé. Pelo nome de Jesus temos salvação. Pelo nome de Jesus nós temos fé. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 12. Quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Observe, Filipe pregou as boas novas, o evangelho, e do nome de Jesus, e a partir disso, creram nele. Tira o nome de Jesus da pregação, e nós não teremos nada, só conversas fiadas. Tira-se o nome de Jesus da ministração, e teremos apenas palavras. Coloca o nome de Jesus, a fé vai ser gerada. Coloca o nome de Jesus, as pessoas vão crer. Coloca o nome de Jesus, os demônios vão respeitar. Coloca o nome de Jesus, o coração duro será quebrado. Coloca o nome de Jesus, as pessoas se curvarão e reconhecerão o poder desse nome. Evangelho sem o nome de Jesus não é evangelho. É pelo nome de Jesus que nós cremos. É por ele que nós temos fé. Terceiro lugar, pelo nome de Jesus nós temos perdão. Atos 10, 43. Observe o que está escrito. Todos os profetas dão testemunho nele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Aleluia. Todos quantos nele crê, recebe perdão de pecados, mediante seu nome. É pelo nome dele que somos perdoados. O evangelho de Cristo é pregado, pelo seu nome nós cremos, e é pelo nome que somos perdoados. O nome dele gera fé, pelo qual nós cremos, e a partir da fé que o nome gerou, o próprio nome nos perdoa. Isso é poderoso, gente. Ele nos dá a fé para crer, e ao mesmo tempo nos faz perdoar de todos os pecados. Todo o pecado é perdoado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, é pelo nome dele que nós temos uma nova vida. Olha só o que está em Atos 2, 38. Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Mais uma vez, o nome que perdoa pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. É pelo nome de Jesus que somos batizados, é pelo nome de Jesus que somos arrependidos e perdoados, é pelo nome de Jesus que recebemos o Espírito Santo, é pelo nome de Jesus que temos uma nova vida. A vida de Deus em nós é por intermédio do santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que esse nome tem todo o poder nos céus e na terra. Quinto lugar, é pelo nome dele que nós temos poder, autoridade. Ele mesmo declara em Marcos capítulo 16, 15, quando vocês crerem e forem batizados, a partir do momento que vocês vão, no verso 17, os sinais seguiriam aos que creem. Aí ele fala, em meu nome, isso significa que eu darei a vocês autoridade
para expelir demônios, falar línguas, pegar em serpentes e beber veneno e nada lhe fazer nenhum mal. Eu vou falar mais para frente sobre os aspectos dessa autoridade, desses sinais aqui. Mas está escrito em Atos 3,16 da seguinte maneira: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. Destaco, o nome curou este homem. Não foi Pedro, foi o nome de Jesus que curou aquele coxo. O coxo do templo da Porta Formosa. Quando Pedro chegou lá: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. As pessoas tentaram olhar para Pedro como uma espécie de Deus, porque quando o homem faz milagres no nome de Jesus, infelizmente as pessoas tendem a idolatrá-lo. E não foi diferente com Pedro. As pessoas ficaram olhando para Pedro, assustados, abismados: será que tem algum Deus entre nós? Aí Pedro chama a atenção daquele povo: por que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito alguma coisa. É pelo nome dele. Aleluia. Eu não fiz nada. Quem fez foi ele. O nome dele o curou. Esse homem que vocês veem aqui e conhecem, a fé que vem por meio dele. A fé que vem por meio de onde? Do nome. A fé que veio por meio dele, do nome, lhe deu esta saúde perfeita. Como todos podem ver, é o nome que gera saúde perfeita. É o nome que levanta o paralítico. É o nome que gera vida. É o nome que restaura saúde. É o nome de Jesus que tem todo o poder. E nós carregamos este nome. Por onde a gente anda, se pelo nome dele orarmos, se pelo nome dele nós crermos, ele, o nome, é capaz de fazer bem mais do que pedimos e bem mais do que nós pensamos. Não é você quem faz, não sou eu quem faz, é o nome dele que é poderoso para fazer. Só que a gente precisa crer que esse nome pode fazer. Sexto lugar, o que mais esse nome carrega? Esse nome carrega garantia. Garantia do quê? De fazer a obra dele. E ele está nos ajudando em tudo que fizermos. O Senhor Jesus, em João capítulo 14, João 14, o texto-chave ali é o 13 e o 14, mas eu quero ler aqui um texto antes. João 14, versículo 12. Em verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então vamos ao contexto, porque tem gente que acostumou tirar caixinha de promessa, né? Ele ama tirar versículo da caixinha de promessa, e é um problema isso, porque muitos textos da caixinha de promessa estão fora de contexto, né? E se a gente não ter o contexto desse texto aqui, a gente vai pensar o quê? Bem, tudo que eu pedir no nome dele, ele vai fazer. Tá certo. Então, tá fácil, né? Tá muito fácil. É só pedir que ele faz, né? O texto está dizendo, ele é fiel, ele não mente, né? Então, eu vou pedir qualquer coisa. Não, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E o texto aqui não fala de qualquer coisa. O texto aqui fala da obra. Qual obra? Do verso 12. O verso 12 está dizendo: eu vou para o Pai, só que vocês vão fazer a obra, e obras maiores do que eu fiz. Aí alguém pode se vangloriar e dizer: Misael, poxa, eu sou maior que Jesus, hein?
Eu vou fazer as obras maior que ele? Não, lógico que não. Por que não? Se ele disse que a obra é maior, porque quem vai fazer não é você, é ele. Olha aí, e tudo quanto pedir no meu nome eu faço. Quem é que faz? É ele. Então o que eu faço? Você só pede. Você trabalha na obra e pede, e o dono da obra faz. Pegou ou não? Lembra de Jesus quando estava explicando para os discípulos? A obra é grande, gente. Aí a gente faz assim, poxa vida, é grande demais, não vai dar não. Calma, mas se vocês pedir ao dono da seara, ele vai mandar trabalhadores. Glória a Deus. Percebam, a obra é grande, não tem capacidade nenhuma em nós de fazer nada maior do que Jesus, gente. Então, por que ele disse que faremos? Porque nós nos prontificaremos a pedir, e na medida que a gente pede, o nome dele se encarrega de fazer. Ele deixou a senha do cartão de crédito. Ele deixou a senha. É só você ir, dizer, Jesus, estou precisando desse negócio aqui nessa obra. Tem gente aqui com problema e eu preciso ajudar essas pessoas. O senhor pode fazer alguma coisa? A obra vai glorificar o Pai? Está escrito. A obra vai glorificar o Filho? A obra vai glorificar o Pai? Vai. Pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Agora, a obra é para glorificar você? A obra é para aparecer seu nome? É. Então fica aí pedindo que eu não vou fazer não. Pode orar o que você quiser. Fazer campanha, jejum, subir monte, se cortar, fazer procissão, se vira. Você não vai receber. Por quê? Porque a obra não glorifica o Pai. A única obra que ele se comprometeu a fazer é a obra que glorifica o Pai, é a obra que glorifica o Filho. É no nome dele que ele faz, desde que aquilo que você pede glorifica o nome dele. Glória a Jesus. Por isso que a gente precisa ler o texto com atenção. Eu posso pedir tudo? Pode, tudo que glorifica a Deus. E se eu pedir alguma coisa que não glorifica a Deus, pode até receber, mas pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? É pedir e não glorificar a Deus. Tiago diz, vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites, seus próprios prazeres, egoísta. Pedidos egoístas que não glorificam o Pai, não usam o nome dele, não usa, não vai receber. Ah não, eu vou usar o nome dele porque é garantia de receber. A única garantia que você tem de receber alguma coisa, se isso que você está pedindo glorifica o Pai e glorifica o Filho. Se não glorificar, nem adianta pedir em nome de Jesus, porque o nome de Jesus só tem poder para aquilo para a qual ele designou fazer na sua própria obra. Vamos para frente. 7º lugar, o que mais esse nome carrega? Responsabilidade. Eu amo essa palavra, gente. Diga, responsabilidade. Responsabilidade. O nome dele carrega responsabilidade. Sabe por quê? Porque nós não podemos usar o nome dele de qualquer jeito. O nome dele é uma senha que tem que ser guardada para usar no momento certo, para glorificar o nome dele. Nós não podemos usar o nome dele para o nosso bel prazer, para a nossa própria fama, para os nossos próprios deleites, para fazer exibicionismo, para mostrar que a gente tem algum poder, alguma autoridade. Não, 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 não. O nome de Jesus tem que ser usado com responsabilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês em Atos 19:13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, olha lá, em nome de Jesus, a quem Paulo prega e eu lhes ordeno que saiam. O texto fala que o diabo riu deles, pegou eles, deu uma surra bem dada, e eles saíram correndo, praticamente nu pela rua. E por que não funcionou? Se o nome dele tem poder, se
se o nome dele tem autoridade. Por que não funcionou? Porque para usar o nome de Jesus, eu tenho que ter responsabilidade com esse nome. Não é só usar o nome como uma palavrinha mágica. O nome de Jesus não é palavra mágica. O nome de Jesus carrega a própria pessoa dele. Se eu não conheço a pessoa dele, se eu não me relaciono com ele, é inútil usar seu nome. Imagine você, chega alguém na sua casa dizendo: eu estou vindo aqui em nome do fulano. Aí você olha para ele e fala assim: mas você conhece o fulano? Não. Por que você quer? Fazendo o que aqui? Não, mas eu quero receber em nome do fulano. Eu falei: sai daqui, cara. Vai, vaza, sai fora daqui. Se você não conhece a pessoa, se você não tem relacionamento com a pessoa, quem te deu procuração para falar em nome dessa pessoa? Eu só posso falar em nome de alguém se esse alguém me deu procuração para isso. E para ele me dar procuração para isso, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter relacionamento com ele. Então não adianta só usar o nome de Jesus se eu não me relaciono com ele. Não terá autoridade na vida de ninguém esse nome, que se nós não tivermos relacionamento com ele. Abra sua Bíblia em Mateus 7. Mateus 7. Versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Veja, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Quem pode usar o nome de Jesus? Aquele que faz a vontade do Pai. Quem não faz a vontade de Deus, não está autorizado a usar o nome de Jesus. E se usar, não terá poder, não terá valor na boca dessa pessoa. Pode usar, mas não terá nenhuma autoridade esse nome. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Usou o nome para profetizar. Em teu nome não expelimos demônios? Usou o nome para expulsar demônios. Em teu nome não fizemos milagres? Usou o nome para fazer milagres. Então lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quem não pode usar o nome de Jesus? Quem vive uma vida promíscua na iniquidade. Quem vive no pecado, quem vive na iniquidade, não está autorizado a usar o nome de Jesus. E se usar, não tem valor nenhum. Pode cantar o nome dele, não terá peso a música cantada. Pode pregar em nome dele, não terá valor sua pregação. Pode profetizar em nome dele, não terá valor sua profecia. Nada do que fizer alguém em pecado e iniquidade terá valor nenhum, ainda que por este nome algum resultado aconteça, nada disso valida o caráter da pessoa. Milagre não valida caráter de ninguém. Presta atenção nisso, gente. Milagre não valida o caráter de ninguém. O fato de ter alguém revelando coisas, o fato de ter alguém curando por aí, não significa que este conhece a Deus. E nem Deus o conhece. E por que faz? Porque ele está usando aquele nome. Mas se há iniquidade nas suas práticas e pecado nas suas práticas, naquele grande dia, Deus dirá para eles: nunca vos conheci. Então, quando Deus fala de conhecimento, o que Deus está priorizando então? Relacionamento. Eu nunca te conheci. O que é conhecer? Se relacionar. Você usou meu nome sem eu te dar procuração. Você usou o meu nome sem eu autorizar.
Eu nunca conheci você porque você nunca se relacionou comigo. Então você não foi autorizado a usar esse nome. E eu vou dizer aqui, irmão, tem um monte de gente usando o nome de Jesus em vão. Tem um monte de gente usando o nome de Jesus para satisfazer, para ganhar seguidores nas redes sociais, para ficar bem com o público evangélico. Uns camaradas que vivem uma vida promíscua na iniquidade. Aí a consciência começa a atormentar ele. Aí ele vai e grava um videozinho chorando, falando de Jesus, e os crentalhados, converteu, bebendo 2 fontes, vivendo uma vida dupla, faz showzinho de carnaval, faz showzinho gospel, faz show para o mundo e faz show para a igreja. Mas está usando o nome de Jesus, pastor, o importante é isso. Não, não é importante, não é isso. O importante é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. O importante é ter caráter, o importante é ter vergonha na cara, o importante é reluzir o Evangelho de Cristo. Esse é o importante. Então não aplaudam e nem fiquem empolgados com ninguém que usa o nome de Jesus, se a vida dele, se a vida dela não reflete uma transformação genuína do Evangelho. Não fique empolgado não, porque tem muita gente usando o nome de Jesus para o seu bel prazer. E estes terão sua condenação. 8º lugar, porque o clima pesou. Nós teremos, glória a Deus, vida eterna. Olha só o que está escrito em Mateus 19:29. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Tudo o que você fizer por amor do nome de Jesus terá uma recompensa. Vou falar de novo. Tudo o que você fizer por amor do nome de Jesus, você terá uma recompensa. Aleluia. O nome dele é poderoso. E se nós fizermos tudo para a glória desse nome, seremos recompensados. O que você faz? Faz por amor ao nome dele? O que você vive por amor a Ele? Se é assim, você pode ficar em paz, porque a sua vida eterna Ele garante. Ele garante. Não é minha obra, é a graça dele que garante. Bênção pura, irmãos. Depois de mostrar para vocês, pelo menos 8 aspectos que esse nome carrega, que ele nos entrega, agora eu vou falar dos 4 sinais que Jesus apontou em Marcos 16, a partir do verso 17. Ele fala de 4 sinais. Ele disse que enquanto vocês forem cumprir o ID, eu, no meu nome, estarei junto com vocês, e no meu nome vocês vão operar sinais. Então ele está falando para os discípulos que creram. Isso aqui é muito importante a gente destacar, irmãos. Jesus não está falando para qualquer pessoa. Jesus não está dizendo, olha, é só usar meu nome e o demônio sai, só usar meu nome e as coisas acontecem. Jesus não é negligente, displicente. Ele sabe o que está falando, gente. O texto é muito claro no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16. Ele fala, quem crê e for batizado será salvo. Então, peraí, para usar o nome de Jesus tem que crer, gente. Para usar o nome de Jesus tem que ser batizado. Para usar o nome de Jesus tem que ser salvo, gente. E qualquer pessoa que não se encaixa nisso aqui, vai usar o nome dele em vão. E deixa usar para lá. Mas não fica aplaudindo isso não. Ah, pastor, pelo menos ele está falando. Ok, mas que fale. Só que isso não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com Cristo.
Cristo não tem nenhuma responsabilidade com essas coisas. A responsabilidade com Cristo, ou de Cristo, é com quem crê, com quem foi batizado e com quem é salvo. Essa é a responsabilidade dele. Ele diz para os seus discípulos: quem crê, for batizado, será salvo, e quem não crê, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creram. A palavra creem ou creram está falando do passado aqui. O verbo aqui fala do passado. Então presta atenção, Jesus está dizendo o seguinte: tem um processo. Não dá para ir se não crer primeiro, gente. Não dá para pregar se não crer o primeiro. Não dá para fazer sinais se não crer o primeiro. E quando a gente fala de crer, nós já estamos falando do combo: batizar e ser salvo. Porque a fé leva à salvação. Sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação operada por meio da fé nos leva a crer em Jesus e pregar o Evangelho. E enquanto nós pregamos, Marcos capítulo 16, versículo 20, que é o último texto: enquanto eles pregaram por toda parte, cooperava com eles o Senhor. Preste atenção no que está escrito aqui: e eles tendo partido, pregando em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Deus estava cooperando com os discípulos, confirmando a palavra. A palavra, Ele tem compromisso com a sua palavra. Glória a Deus. Se você prega a palavra, Ele vai confirmar o que você prega. O compromisso de Jesus é com a sua palavra. Ah, mas pastor, e se eu subir aqui pela fé e dizer eu determino? Você pode determinar o que você quiser. E se eu chegar aqui em nome de Jesus, você pode profetizar o que você quiser. Ele não tem compromisso com essas coisas não. Ele tem compromisso com a palavra dele. Mas hoje, o que mais nós vemos por aí: eu sou profeta, hein? Poderoso. Eu sou profeta. E se eu sou profeta, o que eu falar, ele escreve embaixo. Meu Deus do céu, hein? Um dia eu vou chegar nesse nível aí. É a quarta pessoa da Trindade. Uau, olha a arrogância dessa pessoa. Olha a arrogância. O que eu falo, Deus escreve embaixo. Isso é uma arrogância que chega ao campo da blasfêmia. Dizer que um Deus todo-poderoso vai validar o que um comedor de arroz e feijão fala. Chega no campo da arrogância e da blasfêmia um negócio desse. Não, pastor, Deus deu o dom profético. E o dom profético, ele transita no sobrenatural. Eles gostam de falar bonito, né? Para validar as heresias deles. O transita no sobrenatural, pastor. Então, esse dom profético, ele consegue alinhar os mundos espirituais e trazer o sobrenatural para a terra. Eu pensei que quem fazia isso era Cristo. Mas agora quem faz é a pessoa. Quem faz é o dom dele. Não caia nessa lorota, irmãos. O dom profético, ele comunica a vontade de Deus e não a do profeta. Se está usando o dom profético para comunicar a vontade de um profeta, ele já não é mais profecia, é vaidade. A palavra valida o que Deus quer, e nós pregamos o que Deus quer, e não o que eu quero. Eu poderia vir aqui nesse púlpito, nessa terça-feira, falar um monte de coisa que eu queria falar, mas eu estou falando o que está escrito. A palavra de Deus, ela deve ser pregada, e por meio da palavra pregada, Jesus coopera com sinais. A palavra é o campo fértil onde os milagres e os sinais vão sendo realizados. Quais sinais? Aí Jesus cita: em meu nome, versículo 17. Expelirão demônios, expulsarão demônios. O nome de Jesus nos dá autoridade sobre o reino das trevas.
Satanás não tem autoridade sobre aqueles que creem, são batizados e salvos e que carregam o nome de Jesus. Vou falar de novo porque tem gente que não entende essas coisas. Satanás não tem poder, não tem autoridade sobre os crentes que são batizados e salvos e carregam o nome de Jesus. Não tem autoridade. Não tem. É o contrário. É o crente salvo que carrega o nome de Jesus é que exerce autoridade sobre o império das trevas. É esse que exerce, e não o contrário. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria. 70 quem, pastor? Discípulos. De quem? De Jesus. Dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha aí. Jesus falou assim: meus filhos, pode ir. Fazer o que, Senhor? Prega o evangelho do reino. Prega o arrependimento. É só isso? Só isso. Vai lá. Se algum lugar não te receber, não tem problema não. Não fica bicudo nem chateado. Só sacode o pó e sai fora e vai para outro canto. Fala, só fala. Arrependei-vos, arrependei-vos. O reino é chegado, o reino é chegado. A gente tem que ficar enfeitando pavão, irmão. É só falar o evangelho. E o nome dele faz o resto. É só pregar o nome de Jesus. E o resto deixa com ele que ele vai fazer. Só fala, arrependei-vos, o reino é chegado. E os 70 começou, arrependei-vos, o reino é chegado. E onde tem o evangelho de Jesus, o capeta levanta. Aí os demoniados ficavam tudo alvoroçado e vinham para cima dos discípulos. Aí o texto diz, no seu nome, eles nos sujeitaram. Então eles levantavam a mão, em nome de Jesus, o Senhor te repreenda, Satanás. E pum, caia no chão. Aleluia. Glória. Satanás não prevalecerá sobre a igreja. O inferno não prevalecerá sobre aqueles que carregam o nome de Jesus. Satanás não prevalecerá sobre aqueles que levam o nome de Jesus. Eu declaro que eles vão cair por terra, porque nós carregamos esse nome. É no nome do Senhor que os demônios nos sujeitam. Olha só em Atos 16, 18. Mas Paulo perturbado, e a palavra perturbado aqui não é no mau sentido, tá? É revoltado. Paulo revoltado, ele voltou-se e disse ao espírito, o espírito de adivinhação, o demônio que estava na vida de uma moça: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu. Porque os demônios se nos sujeitam. As trevas se rendem ao poderoso nome de Jesus. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Satanás não triunfará sobre aqueles que carregam o santo e poderoso nome de Jesus. Então eu tenho uma palavra para você: não tenha medo das trevas, não tenha medo de Satanás. É no nome de Jesus que ele cairá por terra, é no nome de Jesus que ele se sujeitará. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, diz o Senhor. Segundo sinal, falar novas línguas. Falar novas línguas é a autoridade sobre a cultura do mundo, porque a língua que nós falaríamos, prometida por Cristo, é a língua que nos levaria a pregar aos povos, às nações. Nós temos, sim, o batismo com o Espírito Santo, as línguas estranhas como evidências desse batismo. Mas o texto fala de uma língua desconhecida para quem fala aos homens. Então, se Jesus está dizendo que eles seriam enviados para falar novas línguas, não faz sentido interpretar que a língua aqui é a língua estranha de fogo, onde só Deus entende. Não faz sentido. Ela, apesar de existir, mas aqui não é ela.
Vocês vão falar novas línguas. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que onde eu for pregar o evangelho, eu vou chegar num lugar que eu não sei a língua do dialeto local, mas o nome de Jesus vai me ajudar a falar a língua daquele povo. Ele vai me capacitar a falar a língua daquele povo. Por quê? Porque o evangelho precisa ser pregado em todo canto, em toda língua, em todas as nações. Então vocês vão ter capacidade de falar línguas diferentes, para levar esse evangelho para tudo quanto que é lugar. E esse evangelho vai chegar nos 4 cantos dessa terra, e eu vou voltar para buscar os salvos que creram no meu nome. Atos 19, versículos 5 e 6. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, o nome carrega batismo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Depois que o nome de Jesus, ou pelo nome de Jesus foram batizados, imediatamente após o batismo, eles já começaram a falar em outras línguas e já começaram a profetizar, porque o nome de Jesus gera a capacidade de falar em outros idiomas, seja em idiomas que Deus entende ou idioma que as pessoas entendem. Falar novas línguas é autoridade sobre a cultura do mundo. O nome de Jesus tem poder e capacidade de influenciar culturas inteiras. Não é a igreja que é influenciada pela cultura do mundo, é o mundo, não é o mundo que influencia a cultura da igreja, é a igreja, pelo nome de Jesus, que influencia a cultura do mundo. Terceiro lugar, pegar em serpentes, beber coisa mortífera. As duas expressões falam da autoridade sobre a morte. Pegar uma serpente, normalmente se morre. Beber veneno, normalmente morre. Mas o nome de Jesus dá capacidade de vencer a morte. O nome de Jesus dá capacidade de superar tragédias. O nome de Jesus dá capacidade de vencer obstáculos terríveis. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada fará dano em vocês. Por quê? Porque não é a serpente que vai te matar, é você que vai pisar nela. Aleluia. Não são os escorpiões que vão te envenenar, é você que vai esmagá-los, pelo nome de Jesus. E a prova cabal disso, na prática, está em Atos 28, 5. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Paulo saiu de um naufrágio, fizeram uma fogueira, e quando ele foi jogar os gravetos na fogueira, a cobra, a víbora que estava na lenha, quando foi jogada no fogo, ela correu do fogo, porque se tem uma coisa que o diabo não gosta é do fogo. Pegou, não? Pegou quem? Os pentecostais estão aí, não? Parece que os pentecostais faltou no culto hoje, gente. Só o pentecostal entende essa linguagem. Se tem uma coisa que o diabo não gosta é de fogo, irmão. Acende uma fogueira na tua casa, aí você vai ver se vai ter perturbação, se vai ter tristeza, se vai ter angústia. Acende fogo lá para tu ver. Acende fogo de oração. Acende fogo de campanha. Acende fogo de vigília na sua vida espiritual, e vê se esses picuinha, essas briguinhas que a serpente provoca, se ela vai ficar lá. O que está faltando dentro das nossas casas é fogo. O que está faltando dentro das nossas igrejas é fogo. O que está faltando em nossas vidas é fogo. Por isso que o diabo encontra tanta brecha, por isso que o diabo faz o inferno na vida de muitos crentes, porque está faltando fogo. Paulo acendeu uma fogueira. A serpente caiu no fogo e imediatamente a bicha voou.
e agarrou a mão de Paulo. E a Bíblia fala que Paulo sacudiu ela, né? Sacudiu ela, maldita. Aí ficou todo mundo assim, ó, da ilha, os habitantes da ilha, ficou todo mundo assim, vai morrer. Já até olharam, não tinha relógio na época, né? Só estou conjecturando, né? Pelo veneno dessa aí, 5 minutos vai morrer. Vai inchar. Ah, não é possível. E passou, e Paulo dando glória a Deus, e aleluia, pregando o evangelho, falando do amor de Jesus. Ele foi curar a gente na ilha, curou um monte de gente na ilha pelo nome de Jesus, e o povo foi assim, cara, é Deus, só pode ser. Não, Deus não, filho de Deus. Deus não, filho de Deus. Porque contra os filhos de Deus, o veneno da serpente não prevalecerá. Satanás já enganou Eva lá no jardim, mas o nome de Jesus veio nos dar autoridade sobre a serpente. A serpente que enganou Eva nunca mais vai enganar os filhos de Deus, porque o nome de Jesus nos dá poder sobre as serpentes. Finalizo, em último lugar, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Autoridade sobre as doenças. Tiago capítulo 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os pastores, obreiros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite. Agora olha só, em nome do Senhor. Agora eu faço uma pergunta para você que é inteligente. Quem é que cura? É o azeite ou é o nome? É o nome. Pastor, eu esqueci o azeite. Não vou orar. Para com isso, rapaz. Quem cura é o nome. Quem cura é o nome. Quem faz é o nome. Quem opera é o nome. Com ou sem azeite, a oração que diz o texto é que sarará o doente. O texto está dizendo, a oração da fé salvará o doente. E o Senhor, não é o azeite não, é o Senhor, o levantará da cama. É o nome que tem poder, é o nome que faz, é o nome que realiza, com ou sem azeite. É o nome. É que a gente ama, né, irmão, as coisas, né? A gente tem mania de idolatrar tudo, gente. Esse azeite aqui, acho que faz uns 10 anos daqui. Tem gente que usa pote de azeite por mês. Tem igreja aí que... misericórdia, não vou nem falar. Eu acho que faz uns 10 anos que esse negócio está aqui. E quando eu falo esse negócio, com respeito. Mas isso aqui, a gente usa de vez em quando. Porque nós entendemos que isso aqui não cura ninguém. Isso aqui é só um símbolo. É só um símbolo. Quem cura é o nome. Quem faz é o nome. As pessoas às vezes estão doentes. Pastor, você ora por mim? Eu nem lembro de azeite. Vem cá, meu filho, em nome de Jesus, que Deus te dê saúde, que Deus te cure, Deus restaure. Imagine Pedro na Porta Formosa, Misael. Paralítico. Ai, rapaz, esqueci o azeite. Desculpa aí, viu? Eu vou te dar uma esmolinha aí, mas amanhã eu volto com azeite, hein? Amanhã eu estou aí, hein? Eu vou vir preparado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta daí e anda. É no nome dele, gente. Eu já vi mulheres, porque as igrejas por aí não autorizam a mulher a ungir. E eu também não. Não precisa. Tem igreja que distribui isso aqui para todo mundo ficar dentro de casa. Aí o menino está com dor de cabeça. Irmão, pelo amor de Deus, gente.
Qual é a diferença disso aqui para ferradura? Qual é a diferença disso aqui para trevo de 4 folhas? Estão idolatrando as coisas. O texto não fala nada disso. Chame os presbíteros da igreja para ungir. Só que a linguagem aqui é figurada. Porque quem de verdade cura não é o óleo. Quem cura de verdade é o nome de Jesus. Com ou sem. É errado ungir, pastor? Não estou dizendo isso. Claro que pode ungir. Normalmente. O texto está dizendo. Só que a minha fé, a sua fé, não tem que estar nessas coisas. Se não tiver, Deus vai fazer do mesmo jeito. Porque Deus não depende do óleo para curar ninguém. Ele só depende da oração da fé. É a oração da fé que vai curar. A oração da fé que vai salvar o doente. Então ore com ou sem azeite. Eu sou mulher, não posso ungir. Então não precisa mesmo, é só orar. Coloca a mão na cabeça em nome de Jesus, levanta e anda. Eu sou homem, não sou pastor. Eu posso orar, pastor? Claro que você deve orar. Eu ainda sou só diácono, não posso ungir ninguém, porque o texto fala que é presbítero. Então, já que eu não sou presbítero, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Claro que tem. Você é crente, você é salvo, você tem o poder de usar o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus onde você vai. Então não é sobre óleo, é sobre a autoridade do nome dele. O nome dele está sobre você. O nome dele está sobre nós. Atos 3,6, e eu finalizo. Disse Pedro, de novo: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esse nome que você tem, de novo, é esse nome que você tem. E se você tem esse nome, é por esse nome que o resto tudo acontece. É Ele que faz. Conclusão: o nome de Jesus é a chave da missão da igreja, pois Ele carrega a autoridade e a promessa da sua presença até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz essa expressão que Jesus, até a consumação dos séculos, estaria conosco. Isso porque a presença dele faz toda a diferença na missão. E ele carrega esse poder através do seu nome. Vamos orar? Você vai orar aqui, Tida?